Você já notou que tem um tipo de relação que ele não começa com dependência, ele começa com alívio. Você conhece alguém, daí pela primeira vez, em muito tempo você sente visto. A conversa flui, aquele silêncio não assusta, a presença da pessoa te acalma. E sem perceber, você começa a descansar ali. O problema não é amar alguém dessa maneira. O problema é quando esse descanso vira o único lugar onde você consegue existir sem dor. Na psicanálise a gente entende que o outro muitas vezes ocupa um lugar que não é dele. Ele vira uma continência, ele vira abrigo, ele vira aquilo que em algum momento da sua vida faltou. E aí o vínculo deixa de ser o encontro e passa a ser a sustentação ali da sua vida. Você não ama só a pessoa, você ama o que ela te permite sentir sobre você mesmo, você se sente visto. Quando ela tá, você se sente inteiro. Quando ela se afasta, você se desorganiza todo. E não é um exagero, é uma memória emocional antiga sendo reativada. Muita gente carrega um vazio que não sabe explicar. E não é uma carência simples, é uma sensação de não ter sido suficientemente acolhido em algum ponto da própria história, sabe? Quando falta aquele acolhimento. Então, quando encontra alguém que oferece a presença, que oferece atenção, que oferece constância, mesmo que de forma imperfeita, alguma coisa vai se encaixar e essa pessoa se sente completa. Mas não é porque a pessoa seja ideal, mas porque ela toca numa falta antiga sua. E aí nasce aquela confusão, você acha que precisa do outro, quando na verdade você precisa do que ela representa para você. Então a dependência emocional quase nunca é sobre o presente, ela é sobre repetições. A gente se apega não só ao que o outro é, mas ao que ele promete reparar, mesmo sem saber. Por isso que dói tanto ir embora, porque não parece só uma despedida, parece que você foi abandonado. E o abandono não dói só agora. Ele fica ecoando lá dentro de você. Na prática, isso aparece em pequenos movimentos. Você vai medir palavras, você tolera o que te machuca, você se adapta para não perder aquela pessoa e vai ficando menor, cada vez menor, para caber na relação. E aos poucos o amor começa a exigir silêncio de você. Isso é quando o sujeito se apaga para manter aquele vínculo. Quando o medo de perder o outro é maior do que o medo de se perder. Isso é inconsciente. Quando o outro vira referência de identidade, a separação desmonta tudo, o seu chão some. Mas tem algo muito importante aqui. Nem todo vínculo intenso é dependência. O que diferencia é o lugar que você ocupa naquela relação. Então, você se sente livre para ser quem você é? Você sente que precisa performar para continuar sendo amado? Então essas coisas precisam ser colocadas em pauta. O amor que adoece não é aquele amor que dói às vezes. É o que exige que você se abandone para continuar existindo. E a psicanálise não fala em cortar vínculo, mas em reposicionar o sujeito. O outro precisa deixar de ser muleta e voltar a ser encontro. E isso dói, porque implica olhar para a própria falta que você tem. Implica aceitar que ninguém vai preencher completamente aquilo que ficou aberto lá atrás. Mas também é libertador quando você consegue se sustentar emocionalmente. Algo vai mudar dentro de você e o amor deixa de ser urgente. Ele passa a ficar possível. Você não ama para não cair. Você ama porque quer compartilhar a vida com o outro. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar. O outro, ele não veio para te salvar do seu caos, ele veio para caminhar do seu lado. E quando você entende isso, a relação muda. Ou ela vai amadurecer, ou ela vai revelar que só se mantinha pela sua ausência de si mesmo. Talvez, no fundo, todo esse caminho seja sobre isso. Seja parar de procurar no outro o lugar onde você deveria estar. Então não é deixar de amar, é deixar de se perder, ficar dependendo do outro. É entender que vínculo não precisa doer para ser real e nem exigir que você se diminua para ser mantido. Quando você começa a se escutar, alguma coisa muda. O silêncio já não assusta tanto. A ausência não vira aquele desespero e o amor vai deixar de ser urgência.
Você passa a escolher o outro. Não porque você precisa, mas porque você realmente quer o outro ali do seu lado. E isso faz com que mude tudo. Então, se esse vídeo falou com você, fica com essa pergunta que eu vou te fazer. Em quais relações você tem se mantido? E em quais você tem se abandonado? Às vezes, o começo de cura não é ir embora de alguém, é voltar para si. E quando isso acontece, o amor finalmente encontra espaço para ser saudável.